O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, amado povo de Deus, todo mundo aqui conhece uma peneira? Já ouviu falar numa peneira, pelo menos? Hoje nós temos o objeto peneira sendo usado em vários lugares, né? Por exemplo, nós temos a peneira na cozinha. Tem que peneirar o feijão, tem que peneirar o arroz e outras coisas mais. Na obra, nós precisamos da peneira para separar aquilo que não é bom, para fazer o concreto, né? Para deixar a areia um pouquinho mais pura, mais limpa. Então eu vos pergunto, qual é a missão de uma peneira? Para que serve uma peneira? Não vem falar peneirar, que aí já é, né? Separar. Separar o que de quê? O bom do ruim. Separar o bom do ruim significa também separar o que vai ser útil daquilo que não é útil. Também significa separar o bom do ruim, a mesma coisa separar o que presta do que não presta. O Evangelho de hoje, toda a liturgia, quer nos apresentar uma verdade que muitas vezes nós abandonamos porque dá trabalho, exige movimento. Só que não é movimento físico com a peneira, é movimento com a alma. E esse movimento com a alma dá muito mais trabalho do que o movimento físico, pode ter certeza. Porque o movimento físico é fácil de fazer, qualquer um faz. Movimentar a alma, aqui no caso da liturgia da palavra, é para aqueles que querem o céu. Então não basta peneirar. Basta querer separar o que presta do que não presta na vida. E o nosso processo de conversão é um constante peneirar. Precisamos ir aprendendo, sob a luz do Espírito Santo, com o discernimento dele na nossa vida, o que nós estamos guardando na nossa vida que precisa ser eliminado. E ter coragem de fazer isso. Sabe, vocês devem conhecer aquelas mulinhas, né, que são usadas nas plantações, que você amarra um cesto, né, de cada lado, as cangalhas, para a mulinha ajudar a carregar a colheita, ajudar a carregar a ferramenta e tudo mais. Nós, às vezes, somos essas mulas. Só que nos cestos acabamos colocando coisa que não precisa ser colocada. E aí, quando vamos percebendo, a vida está muito mais pesada do que deveria estar.
E se a vida está pesada, significa que a nossa fé também fica, porque a nossa fé, ela é construída em cima do que vivemos, do que escolhemos para a nossa vida. E se escolhemos carregar pesos desnecessários, significa que a nossa fé também vai estar cheia de coisa que não precisa estar. Cheia de bugiganga, cheia de bagulho, cheia de lixo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a ficar com aquilo que é de Deus e com aquilo que vai nos levar para o céu. Olha a segunda leitura de hoje. Paulo está escrevendo aos habitantes de Éfeso sobre Jesus Cristo. E quando o Paulo escreve esse hino que nós hoje ouvimos na segunda leitura, Paulo está querendo deixar muito claro para eles a seguinte situação: nosso Senhor morreu e ressuscitou, e com isso se tornou o recapitulador da história. Vocês já fizeram alguma recapitulação da sua história? Sabe como é que faz uma recapitulação? É quando você volta, por exemplo, quando eu quero recapitular um texto, eu volto no texto, sobretudo se eu escrevi o texto, eu volto no texto para saber se eu escrevi com coerência, se eu coloquei as pontuações, se tudo está em ordem, se a ideia principal está clara, se eu consegui transmitir a mensagem. Jesus, como grande recapitulador da história, ele consegue colocar nos seus devidos lugares de novo aquilo que o pecado havia tirado. Aquilo que é para estar em cima, ele eleva. Aquilo que é para estar depois, ele abaixa. Aquilo que é para receber luz, ele ilumina. Aquilo que é para retirar, ele retira. A recapitulação é assim. O Senhor recapitulou a história. O Senhor colocou no lugar de prioridade a Deus. O Senhor colocou no lugar prioritário as coisas que são de Deus. O Senhor lançou luz para que nós enxerguemos na nossa vida aquilo que nós precisamos e aquilo que nós não precisamos. Vamos lá. Lista de exemplos de coisas que não precisamos. Orgulho. Quem precisa de orgulho para viver? Quem precisa de soberba para viver? Quem precisa de vaidade para viver? Quem precisa de inveja para viver? Quem precisa de mágoa guardada para viver? Ninguém precisa disso. Pode ser que ao longo da vida, por conta de preguiça espiritual, a gente esteja guardando essas coisas, acariciando como se fosse um bichinho de estimação, porque, como o padre disse no início, dá trabalho movimentar essas coisas. E às vezes, ou quase todas as vezes, a gente não quer movimentar isso porque sabe que fede. E a gente não quer sentir o cheiro do pecado que nós temos. Acontece que não há recapitulação da história sem mexer no que é catinguento, sem mexer no que está sujo, sem entrar onde está escuro para vasculhar o que está guardado ali, ocupando um lugar que não é para ocupar. Hoje, quando o Senhor fala para os apóstolos, vai só de sandália, quero ninguém de sapatinho e nem de tênis. Vai de sandália. Por que, padre? Sandália, sandália, sandália. Porque é fácil de calçar e não vai atrapalhar, não vai fazer perder tempo. É o calçado por excelência da missão. Quem usa sandália não se preocupa nem em limpar o calçado. Porque sandália foi feita para rastejar mesmo na terra. E você não vai perder tempo limpando, se preocupando e tudo mais para calçar. Com tanto cadarço, com tanto fecho, com tanta coisa que tem para colocar. Não leva 2 túnicas, uma só. 2 já são desnecessárias, é um peso morto, não precisa de 2. Não se preocupa com o dinheiro, não se preocupa com a comida,
porque vocês estão indo em meu nome, e se estão indo em meu nome, a providência do meu Pai não lhes faltará. E aí você pode pensar assim: meu Deus, o Padre está mandando eu parar de trabalhar. Não é isso. Não é isso. Você tem que trabalhar sim, você tem que prover sua família sim. O problema é quando o seu trabalho já vira ganância e você coloca o seu trabalho acima de Deus. É isso que não pode acontecer. A recapitulação da sua história passa por isso. Passa por você fazer uma lista bem séria da sua vida, para você dizer nessa lista aonde você está depositando mais a sua energia, o seu tempo, para saber se Deus está ocupando o primeiro lugar. Porque se não está, irmão e irmã, a sua vida precisa ser recapitulada. A sua vida precisa ser purificada. A sua vida precisa ser peneirada urgentemente. Porque senão você corre o risco de perder o céu. E a gente não pode perder o céu. Não podemos perder o céu. Agora, é claro que para isso acontecer, precisa de muita oração. Ninguém vai conseguir fazer isso sem rezar. Nossa, o padre está falando isso tudo, vou esperar que no final da homilia ele me dê o nome do comprimido que faz isso. Não tem. Vou esperar que o padre me diga qual é a especialidade médica que eu tenho que ir para resolver isso. Não tem. Vou esperar o padre dar o endereço da clínica, do cirurgião, que vai arrancar da minha alma o que não presta. Não existe. Só oração e Jesus. E mais nada. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não façamos igual Amazias estava tentando fazer com Amós na primeira leitura de hoje, tentando expulsar o profeta do reino do norte, só porque ele estava denunciando os pecados do rei e da realeza do seu tempo. Não façamos, não sejamos como as pessoas que hoje são denunciadas por Jesus aos apóstolos no Evangelho, de que virarão as costas para o Evangelho, e o Senhor já avisa, né? É para sacudir a poeira do pé, para dizer para eles que eles estão escolhendo negar a Deus. Que não somos nós que estamos negando o anúncio. São eles que estão negando Deus. Por isso, bate no chão, para que eles percebam que aquela casa negou o anúncio, que aquela casa negou o Evangelho. E quando nós não rezamos, não peneiramos a nossa vida e colocamos em risco o céu que nos espera, porque colocar em risco, quem não reza está pegando o céu conquistado por Jesus e está colocando na zona de risco. E quando nós fazemos isso, nós estamos sim negando o anúncio do Evangelho, nós estamos sim negando a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos negando sim tudo que Deus já fez por nós na nossa vida. Então vamos pedir a Nossa Senhora que não nos permita ser assim, que não nos permita fazer assim, mas que ela, com a sua intercessão junto com São José, intercedam para que sejamos corajosos para peneirar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.